Irmãos, nós lemos no dia 1º, há 2 semanas atrás, no livro de 2 Reis, o capítulo 4, onde verificamos ali o posicionamento daquela mulher que se tornou, que é um verdadeiro exemplo de quando se toma a posição do lado certo, do lado de Deus, né? Do lado correto. Você sabe que a coisa mais preciosa para Deus que existe nesse mundo não é a floresta amazônica, não são os oceanos, não é a plantação, nada disso. O que mais importa para Deus neste mundo é o ser humano. É o ser humano. Então, qualquer coisa que você puder fazer para beneficiar o seu semelhante, você tem um lugar seguro no coração de Deus. Ele vai retribuir ricamente. É como aquele bom samaritano. Não queria saber se era parente, se era amigo, quem é que fosse. Ele viu um homem caído na beira da estrada. Ele colocou na sua cavalgadura. Eu não sei se ele colocou o homem em cima e foi caminhando a pé, puxando o cavalo, mas ele levou até um local que pudesse atender aquele moço com mais presteza. Quando chegou lá, o que foi que ele fez? Ele simplesmente mandou que cuidasse, cuidou, tratou e ainda disse que se depois faltar alguma coisa, eu vou te pagar. Né? O papel do cristão nesse mundo, ele tem que ser decidido. Não é que você ande por aí catando pessoas para levar para dentro da sua casa. Tem várias formas de você fazer isso. Nós acabamos de verificar um testemunho dado aqui pelo Tiago, dessa pessoa que precisava de uma cesta básica, né? Cesta básica. E creio perfeitamente que a igreja, ela sabe como distribuir a cesta básica. A cesta básica no mundo se analisa, aquela família precisa, então vamos ajudar. Porque tem uns irmãos que precisam, mas não querem fazer nada. Né? Uma vez um pastor lá no Maranhão deu um saco de arroz para uma pessoa que precisava, e a pessoa perguntou, é com casca ou sem casca? Né? Aí o pastor disse, não, é com casca ainda. Ah, então deixa para lá. Quer dizer, ele não queria ter o trabalho nem de descascar o arroz, né? Eu queria tudo prontinho. E tem pessoas que, infelizmente, eles têm esse tipo de atitude, são os parasitas da sociedade. Mas nós estamos aqui justamente para cumprir a nossa missão. E a nossa missão é ver realmente o nosso semelhante, aquele que está em nosso redor. Aquilo que você faz para beneficiar alguém, com toda certeza, você não vai ficar sem a retribuição divina. Tá? E o que nós observamos aqui nesse capítulo 4, que esta mulher, né, versículo 8 em diante, que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, né? Uma mulher rica, mulher de posse, mulher que tinha condições, mas acima de tudo, era uma mulher prudente. Ela sabia quanto custou, porque, irmãos, ninguém que não sabe administrar as suas finanças, um dia vai ser rico, porque esbanja tudo. Tem pessoas que ainda tem hoje no seu troféu aquela moedinha do tio Patinhas. Você lembra do tio Patinhas? Que ele tinha a moeda número 1. Aquela moeda foi a primeira moeda que ele ganhou na vida dele. Aquela moeda tornou-se o talismã da vida dele. Você vê a economia. Já tem outros não, que ganham uma herança, no dia seguinte é pobre. Joga tudo fora. Não sabe quanto foi que o pai trabalhou para conquistar aquilo, né? Ele mora para outro, ele joga tudo fora e se acaba.
Então aqui diz que essa mulher era rica. Para ser rica, naturalmente, era uma mulher muito prudente, sabia administrar as suas economias. Ela tinha um posicionamento perante as finanças da sua casa. Mas diz aqui, a qual, isso nem onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por ali, ele era hospedado na casa dessa mulher. Essa atitude dessa mulher nos mostra que não é que ela estava, por exemplo, não, porque aqui no versículo 9, ela sempre via, né? Chegou ao ponto de dizer que este homem é um santo homem de Deus. Então esta pessoa, ela merece que estendamos a mão, que ajudemos, porque se o profeta é um homem que vive para Deus, não tem tempo para plantar lavoura, não tem tempo para colher, alguém vai alimentá-lo. E diz a Bíblia que aquele que vive do altar, ele é sustentado pelo altar. Então isso aqui é fundamental. Então esta mulher, ela via essa posição deste homem e falou com o marido dela. É uma outra posição extraordinária, né? Ela disse ao seu marido, versículo 9, disse ao seu marido: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos fazer aqui uma obra de pedreiro, um apartamentozinho aqui, com uma mobília básica, que tem uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, para que todas as vezes que ele vier passar pela nossa cidade, visitar, ele tenha um lugarzinho. Irmão querido, nós falamos aqui na semana passada sobre isso, né? Mas o que acontece é que dentro dessa posição, quando você beneficia a obra, beneficia alguém que vive do altar, eu quero que você entenda, você nesse momento passou a fazer parte da folha de pagamento de Deus. Porque naquele momento, quando esta mulher fez benefício para o profeta, né? Você vai comer aqui na minha casa, você vai se hospedar, você não precisa se preocupar, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu trabalhei no Maranhão, tinha uma senhora lá no Santo Inês, que ela tinha um hotelzinho, que quando eu ia dar o curso lá para os pastores naquela cidade, lá no hotel dela, ela já tinha um apartamento para mim, exclusivamente para mim. Chegava ali, tinha tudo acomodado, a tempo e a hora, tudo muito bem. O prazer que a irmã Nazaré, que teve uma filha muito preciosa, que depois casou-se com um juiz, uma pessoa muito bem de situação, como é que Deus ele trabalha, né? Ele trabalha. Aquela senhora, inclusive, ela já estava mais para lá do que para cá. Um dia, para lá que eu digo, para o céu, do que ficar aqui na terra. Um dia que eu fui para me hospedar lá no hotel, ela estava de saída lá com uma cesta básica no lado. Ele disse: pastor Jorge, o seu quarto é o tal, assim, não pode entrar, está tudo prontinho lá, eu estou saindo aqui agora que eu vou ali levar umas coisinhas aqui, leite, essas coisas, para a mulher do meu marido. Mulher do seu marido? O que é isso? Mulher do seu marido, você vai levar uma cesta básica? Sim, é porque ela teve um filho dele e a criança não tem nada. Estou lá no levar coelhas, fraldas, leite, essas coisas, tudo. Ela já estava preocupada, era dirigente de oração, uma pessoa que vivia para Deus. Para ela, o marido era uma pessoa que Deus tinha colocado do lado dela para fazer a obra de Deus. Então você vê, outro filho, trazer cuidar de filho dos outros, e principalmente do meu marido, não, estava lá para fazer aquilo. Então nós observamos, irmãos queridos, que aqui, quando esta mulher, ela faz esse benefício para o profeta, veja, Deus, ele fica catando na sua vida, o que ele pode fazer para você? Já que você tem o coração aberto para a obra, tem o coração aberto para as coisas de Deus, Deus com toda certeza ele fica catando, e foi o que aconteceu ao profeta, que ele ficou procurando o que essa mulher precisa. O que ela necessita? Perguntou para o secretário dele, verifica o que é que ela precisa. O que ela necessita? De alguma coisa? Ainda chegou a falar com ela: se você precisa de alguma coisa, eu sou muito amigo do rei, eu sou como amigo do comandante da guarda. Não, eu moro no meio do meu povo.
Eu moro no meio da minha cidade. Eu vivo aqui há muito tempo, eu conheço todas as coisas, né? Eu não preciso de nada. Aquela mulher podia perfeitamente aproveitar-se do momento para querer pedir coisas para o profeta. Mas quem faz as coisas para Deus, não fica pensando em retribuição. Deus vai retribuir sem que você queira, sem que você pense, sem que você tenha qualquer anseio, né? Ela podia explorar naquele momento. Mas ela não abriu a guarda. E o secretário ficou ali procurando, até que ele descobriu, olha, esta mulher não tem filhos. E o marido dela é velho. Como a dizer, ele não tem mais condição de procriar. Entendeu? Não tem mais essa condição. Significa que a existência da família dela vai terminar aqui. Quando morrer o marido, que morrer a esposa, a família acaba, porque filho é garantia da continuação da posteridade, né? E não ter filho, naquele tempo, era um opróbrio muito grande, muito forte, né? Aí o profeta mandou chamar ela e disse, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Ela disse simplesmente, ela foi incrédula, não minta para a tua serva. Não minta por quê? Porque ela olhava para o marido, não tinha mais condição. Olhava para outra, traiu meu marido? Não. Não é porque ele é velho que eu... Não, aquela mulher tinha um posicionamento como esposa, como mulher. Não é porque o marido era velho que ela ia sair por aí se oferecendo. Não, ia abrir a guarda. Mulher rica, naturalmente alguém por perto, olhando por ali, tudo muito bem. Não. Ela não minta para a tua serva, porque a tua serva não vai tomar outra posição. Eu tenho meu marido, que ele é velho, eu sei que ele não tem condições, etc. Mas daqui a 1 ano você vai abraçar esse filho. Irmãos queridos, daqui a 1 ano, dali daquela profecia, 1 ano, aquela mulher estava agora com uma casa nova. Porque você sabe que criança numa casa, ela traz alegria, ela traz vida. Há 4 anos atrás, quando eu vi meus filhos casando, para lá e para cá, que a casa ficou vazia, irmão querido, que coisa! Eu e a irmã Raquel, ainda bem que tem um diálogo, a gente conversa, tudo muito bem, né? Sai junto, mas cadê a vida dentro de casa? Aí de repente chegou a Vitória. Aí pronto, aí a preocupação, cuidado agora com a Vitória. E agora veio o Miguel, meu Deus do céu, a casa é cheia de choro, de grito. Então, é a vida que volta. De repente aquela casa daquela mulher toma vida, porque uma criança, ela distrai, ela ocupa o tempo, ela preocupa a gente, você está atento ali, tudo muito bem, então aquele tédio, ele acaba, quando surge uma criança dentro de casa, né? E principalmente quando é neto, porque neto é bom até mesmo na hora que vai embora. Então você pode observar, né, que isso tudo são questões da própria vida e da própria existência. Mas irmãos, o tempo passou, eu não sei quantos anos, eu sei que era tempo suficiente para aquele garoto agora acompanhar o pai dele para o trabalho, para o serviço. E não sei o que foi que aconteceu lá, em pleno trabalho, na roça, na plantação, na cega, o garoto teve um problema, né? E como todo pai que se preza, ele vê o filho doente, pega, leva ele lá para a mãe dele, né? É assim que os pais fazem. Leva para a mãe dele. Aí levou o garoto para a mãe. Quando chegou lá, não demorou muito, o garoto morreu. Você pode calcular que de repente aquela alegria transforma-se numa tristeza incrível. Aquela criança que veio para trazer prazer, satisfação, agora é fonte de luto. Que coisa tremenda essa que acontece ali. E no versículo 32 desse capítulo 4, tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Sobre a cama. Mas, irmão querido, não é como ter um pregador que prega aí na rádio todo dia. Você que queria as coisas de Deus, precisa ter crédito, né? Precisa ter crédito. Mas não tem nada de ter crédito, ninguém tem crédito com Deus. Deus, Ele é amor, Ele entende, né? E naquele momento o profeta vê esse encontro, essa situação.
E ali ele deitou-se sobre o garoto, boca com boca, olho no olho, mão com mão, foi aquecendo aquele corpo. Daqui a pouco o garoto começa a espirrar, espirrou 7 vezes e se colocou em pé e devolveu para a mãe dele. Devolveu para a mãe dele. A alegria volta à casa, o prazer volta. Irmãos, o lugar onde Deus está, Ele toma conta, Ele se responsabiliza. Quando nós temos o coração voltados para Deus, você vê que esta mulher aqui, ela apadrinhou o profeta, ou amadrinhou o profeta, não sei se tem essa expressão, madrinhar, tem madrinha assim, né? Mas ali estava, era ela que cuidava do profeta, e com toda certeza Deus cuidava dela. Ela observava o que ele precisava, e Deus observava o que ela precisava. Isso aqui, irmão querido, isso é questão que faz parte do plano de Deus. O plano de Deus. Agora, o tempo passou, né? Você vai ver aqui que o profeta Eliseu, quando Elias estava prestes a ser levado daqui, né? Ele pediu para o profeta Elias que viesse sobre ele a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Porque tem muitas pessoas que oram: Senhor, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Porção dobrada do Espírito de Deus? Você quer ser 2 vezes maior que Deus? O profeta aqui pediu a porção dobrada do Espírito que estava nele, né? E quando você começa a analisar o ministério de Eliseu, você vai ver que ele fez o dobro de coisas que o profeta Elias fez. E a partir desse momento você vai ver aquela morte que havia na panela, que ele tirou o veneno daquela panela. Você vai ver no versículo 42 do capítulo 4, quando 20 pães, 20 pãozinhos, deu para sustentar 100 pessoas. A multiplicação dos pães naquele momento do profeta Eliseu. No capítulo 5 surge no cenário aqui um general que era leproso. Você pode imaginar a situação deste homem aqui chamado Naamã, uma pessoa ilustre, importante, mas leprosa, né? Leprosa. E ali Deus, através do profeta, restaura completamente a vida e a alegria e o prazer desse grande general Naamã, né? Que praticamente quis presentear o profeta de tudo, mas eu não estou aqui para barganhar o dom de Deus. Não é porque eu estou orando por você que você é curado, que você agora vai querer me pagar. Você pode até querer fazer um benefício para o profeta, para o pastor, tudo muito bem, mas faça não pensando em pagamento. Olha, pastor, o senhor orou por meu filho, que estava aqui quase morrendo, então eu queria agora dar um presente para o irmão. Não, nunca faça isso. Não. Se você quiser fazer, faça em outra hora, porque aquela hora está dando uma conotação de pagamento, e o dom, ele é de Deus, não é da pessoa, não é do pastor, não é do profeta, é de Deus, é Deus que age na hora que ele quer, não é? E aqui, quando Naamã ele quis pagar o profeta Eliseu, não, pode deixar, um camelo, não sei quantos camelos cheios de bens, de ouro, de prata, para pagar para o profeta. O profeta, não, eu não estou aqui para isso, nem atender o homem, né? Mas o Geazi, que não tinha o mesmo espírito, foi cortar depois, pediu: olha, chegou alguém lá em casa, o profeta vai precisar, né? Aí ele deu inclusive umas capas de Naamã. Imagina você vestir a capa de um ex-leproso, ficou leproso, né? Eu disse que Deus intervisse depois através do profeta, porque na realidade, irmão, que dentro do plano de Deus não cabe ganância, entendeu? Não cabe. Não é porque Deus está te usando que você agora vai usufruir deste dom. Deus é capaz até de cancelar, de suspender temporariamente, para você sentir. Não é que o pastor Bernardo Johnson, diz ele que quando veio, que começou o trabalho de cruzadas, que ele entregou a igreja que ele pastoreava lá em Minas Gerais, que Deus chamou para fazer o ministério de cruzadas, e a primeira cruzada que ele fez foi no estádio Caio Martins, lá em Niterói. Diz ele que durante não sei quantos meses ele orou, jejuou, ele consagrou, ele buscou a Deus. Quando chegou o dia da cruzada, que chegou no estádio, o estádio superlotado.
milagres para tudo quanto era lado. Coisas incríveis aconteceram aqui. Quando ele termina aquela cruzada, que se sente agora todo vitorioso, empolgado, ele diz: eu descobri agora a pólvora, eu descobri como é que se faz uma coisa. Irmãos, no dia seguinte da cruzada, o povo estava lá, mas ele orou, ele gritou, ele fez tudo, e naquele dia não aconteceu nenhum milagre. Ele voltou para o quarto dele arrependido, e Senhor, me perdoa, porque o dom é teu, não sou eu que faço a coisa acontecer. E quando ele se humilhou, aí Deus voltou a usá-lo poderosamente, e ele entendeu que não é o homem, se não for Deus que opere, que faça, o homem não faz absolutamente nada. Dentro do campo do sobrenatural, isso pertence a Deus, o dom é de Deus, está entendendo? Então o que é que nós observamos aqui? Eu não quero, Naamã, pode levar todo a tua riqueza, a tua grandeza, eu não preciso disso aqui, distribui para quem você puder lá, entendeu? Mas eu não quero nada disso aqui, porque se o profeta recebesse, ele estava recebendo um pagamento por um benefício que ele fez, e não é esse o plano de Deus. No plano de Deus as coisas não funcionam dessa forma, né? Mas ele continua. Geazi, no capítulo 5, versículo 19, ele é atacado de lepra. No capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. Você imagina um machado emprestado, um equipamento importante naquela época, né? Um dos rapazes vai cortar lá uma viga para aumentar aqui o local de acampamento deles, o machado cai na água e vai para o fundo, naturalmente, né? Agora, de repente, eles contam para o profeta, e o profeta vem e faz um machado de ferro flutuar. Onde já viu isso? Não é? Milagres, são milagres. E isso Deus fez muito através do profeta. E não tinha alarde, não, absolutamente não. Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 6, versículo 8, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. A batalha contra os sírios, que queriam atacar Israel, mas quando eles iam por um canto, Israel estava prevenido, iam por outro, Israel estava prevenido. Aí o rei daqui disse: tem alguém de nós, tem um espião lá no nosso meio, que está levando a notícia lá para o rei. Alguém foi disse: profeta, rei, não tem nenhum espião não. Sabe o que é? É o profeta Eliseu que está lá. Porque tudo que tu falas lá na tua câmara, lá no teu quarto, lá no teu leito, lá no teu gabinete, ele ouve lá, ele tem uma escuta. Naquele tempo já tinha escuta. Só que não era essa escuta que você tem por aí, né? Que você coloca lá, não. É a escuta divina, é o Espírito de Deus lá presente, e anunciava tudo para o profeta através do dom, do discernimento de espírito, que é essa capacidade de você ver as coisas no mundo, na esfera espiritual. Né? Então você vê como esse profeta ele foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Enquanto isso, deixamos para trás o quê? A família da mulher. Né? Ela já ficou lá para trás, aparentemente. Mas quando você, encurtando aqui um pouco a história, quando você chega aqui no capítulo 8, nesse capítulo 8, você vai encontrar, né, a advertência. Veja só, como Deus ele cuida dos seus. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é seu. Amém. Deus anunciou através do profeta a grande fome que viria naquela região. Então você sabe que quando vê uma fome, uma miséria, vai ela atingir toda a esfera, todo mundo que está ali, né? Porque a chuva e o sol vêm sobre bons e maus. Isso aí também, as misérias da vida vêm sobre bons e maus, né? Não é uma questão simplesmente, não, porque não vai dar sol, vai secar, e vai secar só a lavoura do vizinho que não é crente. Não, do descrente também atinge, né? Mas observe a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquela mulher tinha um posicionamento de vida. Ela sabia. E diz aqui que falou Eliseu, capítulo 8, aquela mulher cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai para o de tua, vai com o da tua casa,
e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Olha o cuidado de Deus, olha o carinho de Deus com essa pessoa, olha como Deus nos adverte, Ele mostra, Ele orienta. Quando nós estamos em sintonia com Deus, irmãos, até aquela pessoa que é crente, que tem um investimento na bolsa de valores, Deus é capaz de chegar a orientar: olha, tira o teu dinheiro, porque agora vai haver uma queda muito grande aqui, e vai trazer muita gente à bancarrota. Se a pessoa é fiel no dízimo, na sua oferta, nas coisas que ela está fazendo. Eu tive notícia esses dias que o pastor Silas Malafaia, ele tem um membro na igreja dele, que quando o pastor ele quer construir uma igreja, ele somente diz assim: pastor, pode deixar para o local, tá? Pode deixar que eu vou construir. E entrega a chave na mão do pastor. Deus abençoa e abençoa cada vez mais esse irmão de uma maneira extraordinária, né? Então não é que ele esteja fazendo negócio, que ele tem condições para isso. Para ele construir uma igreja, é como você colocar aqui na sala uma oferta de R$50, porque Deus o abençoou de uma maneira especial. Então nós observamos aqui, irmão querido, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Advertiu através do profeta que vai haver uma fome durante 7 anos. Qual foi a primeira pessoa que ele avisou? A mulher, e cuidava dele. Vai, sai daqui, toda a tua família. E aquela mulher sai com a sua casa, com a sua família, e vai para a terra dos filisteus. Vai para um outro local onde estaria fora dessa situação aqui, porque o problema era pecado em Israel e eles iam entrar no açoite de Deus. Mas sai daqui. E ela foi. Irmãos, 7 anos de miséria, 7 anos de fome, 7 anos sem plantar e colher. Então a miséria tomou conta de Israel. Não havia. Agora, nesse momento, aquelas pessoas que abandonaram suas propriedades, quem é que toma conta? Vem para a mão de quem? Do governo. O governo é que toma conta. Abandona a propriedade, volta para as mãos do governo. Mas o que foi que aconteceu 7 anos depois? Olha como o plano de Deus, ele é perfeito. Chegou uma ocasião em que Geazi, ele vai no gabinete do rei. Geazi, você sabe, era o secretário do profeta, né? E este rei, que também conhece Eliseu, ele começa a perguntar para Geazi: me conta alguma coisa que o profeta tem feito de bom, me conta as maravilhas que tem acontecido através da vida dele, me conta. Aí quando você observa aqui no versículo 4 do capítulo 8, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Me conta. Era uma pessoa interessada nas coisas de Deus. Aí diz a Bíblia que contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Irmãos, no plano de Deus não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? Na hora que o profeta está aqui falando sobre este assunto, né, contando o milagre da ressurreição da criança, a mãe da criança surge com o rapaz aqui do lado, o testemunho vivo e vibrante. Aí você pode imaginar o que aconteceu nessa hora. Nesse instante o rei chamou, o comandante chamou o pessoal lá da linha em frente e disse: olha, restaura tudo o que pertence a esta mulher, restaura tudo que é dela. Veja bem, versículo 6, interrogou o rei, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até o dia de hoje. E
Irmão, Deus trabalha de maneira especial na vida de seus filhos. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que nós somos dele, que pertencemos a ele. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida, quando nós trabalhamos para Deus sem intenções, tá? Sem segundas intenções, sem intenção de barganha com Deus. Olha, dá isso que Deus vai te dar aquilo. Não, faça a sua parte e deixe que Deus vai fazer dele, com toda certeza. Eu me recordo que quando eu estava ainda, não tinha começado a minha vida ministerial, que o Senhor, Ele falou comigo, né? Eu era funcionário federal nessa época, trabalhava há 16 anos numa empresa lá no norte, e quando Deus me tirou, eu estava nesta empresa, né? Aí o Senhor falou comigo, olha, você será peregrino de cidade em cidade. O pão nunca cessará na tua mesa, porque eu vou cuidar de ti. Irmãos, o funcionário federal ganhava bem, eu pertencia ao escalão superior da empresa. A minha vida mudou numa semana. Naquela semana eu pedi as contas e gozava de uma amizade tão grande com o presidente daquela empresa, que ele disse, Jorge, nós não vamos aceitar o teu pedido. Nós vamos te demitir para que você tenha direito a retirar o fundo de garantia sem problema. Fizeram isso. Irmãos, quando eu saí de lá, que vim para o estado do Maranhão, eu ganhava, digamos assim, 10 mil reais. Né? E vim para o estado do Maranhão ganhando 2.500. Eu passei a ganhar 25% do que eu ganhava como funcionário do governo. Eu estou dando explorando porque 2.500 no Maranhão é muito dinheiro. Então o que acontece, né? Ali, eu vou dizer para você, como funcionário federal, eu nunca tinha aberto uma caderneta de poupança. E agora na obra eu tinha uma caderneta de poupança. Eu seria peregrino de cidade em cidade. Foram durante 5 anos que eu não tive pousada certa. Eu passava 10 dias em cada cidade. 10 dias em cada cidade. A minha esposa, para me ver, muitas vezes eu tinha que ir aonde eu estava. Porque praticamente era mais da metade do ano, era fora de casa. Né? Mas, dizer para você uma coisa, nunca me faltou o pão de cada dia, nunca me faltou calçar, nunca me faltou vestir, nada disso. Por quê? Porque Deus, quando diz, eu vou cuidar de ti, Ele cuida. Cuide do que é dele, cuide. E não se preocupe que Ele vai cuidar daquilo que é seu. O que aconteceu com esta mulher aqui é um exemplo de posição que nós temos que tomar perante Deus. É reconhecer a sua soberania, é reconhecer o seu senhorio, é reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Né? Aqui está esta mulher. O que foi que ela fez? Cuidou bem do profeta. O que foi que Deus fez com ela? Cuidou bem dela. E creio que até o fim da sua existência. Amém? Então, quando nós tomamos uma posição do lado de Deus, nós estamos do lado da maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Amado Pai, nós te louvamos agradecido pela sua infinita bondade, os momentos que temos passado na tua presença. Que o teu Espírito Santo continue operando rica e poderosamente bem em nossa vida. Guarda-nos do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.